no culto, né? Então você já pode marcar lá como lido. E daqui no final do ano a gente vai ler aí mais uns livrozinhos menores aqui no nosso tempo de leitura bíblica. Agora sim, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Deixa a sua Bíblia, deixa 1 Tessalonicenses marcado, né? Eu já disse isso. Todas as nossas pregações dominicais aqui durante alguns domingos para frente, nós vamos estar sempre expondo esse livro, essa carta de Paulo a esses irmãos. Nós já lemos todo o capítulo 1, já foi exposto aqui todo o capítulo 1. E hoje eu quero me deter apenas nos versículos 13, 14, 15 e 16. Né? E como o tema já está aí bem destacado aí, né? Uma fé que agrada a Deus. É justamente sobre isso que esses textos aqui, esses versículos vão nos mostrar. Só que para que a gente possa entender um pouco o que esse tema tem a ver conosco, por que esse tema é importante, eu sempre gosto de fazer algumas colocações, levar os irmãos a entender um pouco acerca desse tema, acerca dessa importância. E eu quero que você trabalhe a sua imaginação um pouco por um momento. Imagine um grupo de cristãos aqui na nossa cidade, em Fortaleza, né? Que depois de se converterem e começarem a viver com integridade e compromisso, esses irmãos então passam a enfrentar resistência. Imagine esse grupo de cristãos que começam realmente a servir a Deus, a cumprir realmente ali a palavra de Deus de forma integral. Esses irmãos começarem a sofrer discriminação, porque eles estão vivendo segundo os valores bíblicos. Esses irmãos sendo ridicularizados, porque eles não estão seguindo os costumes da maioria. Então esses irmãos vão começar a ser perseguidos justamente por isso. Tu é muito besta. Tu não bebe, tu não sai para festa, tu não aproveita, tu não se entrega às tuas paixões, você não faz o que todo mundo faz. E eles começam a ser ridicularizados por causa disso, porque eles servem ali a fé cristã. E esse é justamente o cenário, esse cenário justamente aqui é o que reflete a situação dos Tessalonicenses, desses irmãos a qual Paulo escreveu essa carta. Esses irmãos estavam sendo menosprezados. Esses irmãos estavam sendo ridicularizados porque eles estavam seguindo o sistema, seguindo a fé bíblica, e eles não estavam seguindo ali o sistema mundano. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, que era uma igreja jovem e vibrante, que eles que acolheram aí o evangelho com verdade, ainda que eles estivessem em um ambiente hostil. Eles estavam realmente nesse ambiente de desonestidade, um ambiente de hostilidade, um ambiente de perseguição, e tem essa igreja jovem, essa igreja vibrante, e Paulo então vai escrever. E é por isso que ele começa lá no capítulo 1, que nós vimos alguns domingos atrás. Paulo começa destacando as marcas de um eleito. Ele vai começar a colocar algumas características, porque Paulo quer passar essa certeza de que eles são eleitos. Ele começa no capítulo 1 destacando os 4 primeiros versículos. Olha, não se preocupem, vocês são eleitos de Deus. E eles são eleitos por causa que alguma coisa aconteceu. E é justamente isso que ele falou. Nós vimos aqui nos versículos 5 a 10. Olha, foi o poder do evangelho que transformou a vida de vocês. Esse evangelho é poderoso, esse evangelho que alcançou vocês, que transformou a vida de vocês. Por causa disso é que vocês são eleitos de Deus. E aqui no começo do capítulo 2, nós vimos, domingo passado, que Paulo vai então destacar 3 características que refletem a imagem de Cristo. Paulo vai dizer, olha, vocês possuem dedicação, vocês possuem integridade, vocês possuem amor. Portanto, vocês refletem o caráter de Cristo Jesus. Vocês estão fazendo um ótimo papel, vocês estão vivendo a vida da fé. Vocês estão seguindo por um caminho correto. E é então que nós chegamos nesses 4 versículos, que nós leremos daqui a pouco. Paulo vai então destacar a fé que agrada a Deus. Paulo vai então, nesses 4 versículos aqui, de que a fé que agrada a Deus não é uma fé que apenas recebe a palavra de Deus. Essa fé sincera e perseverante, que não apenas recebe a palavra de Deus, mas também a sustentação em meio ao sofrimento
é uma fé que agrada a Deus. Vocês não apenas receberam a mensagem, vocês não apenas escutaram a mensagem, vocês se sustentaram. Essa fé perseverou, essa fé foi sustentada durante a perseguição e o sofrimento. E essa fé que vocês têm é uma fé que agrada a Deus. E é por isso que eu coloquei como tema da nossa mensagem, uma fé que agrada a Deus. Porque é justamente isso que Paulo vai caracterizar. O que é que esses irmãos faziam? O que é que acontecia na igreja, nesse contexto desses irmãos, que caracterizava-os como uma fé que agrada a Deus? Paulo vai então fazer isso, e é por isso que eu quero convidar você a se pôr de pé. Se você achou, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 16, para nós fazermos a leitura pública da palavra de Deus. Diz assim: por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Cristo Jesus. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permite, ó Pai, esse tempo agora de pregação da Tua palavra. Nós louvamos ao Teu nome, devolvemos o que é Teu, ofertamos na Tua casa. E agora, Senhor, queremos pedir a Tua direção, a Tua bênção, ó Pai, para o nosso momento de palavra. Que o Senhor realmente, ó Pai, possa utilizar o Teu Santo Espírito para que possa trabalhar em nossos corações. Para que possamos, ó Deus, sair daqui, ó Pai, tocados pela Tua palavra. Trabalhados pelo Teu Santo Espírito. Porque esse é o nosso propósito, ó Pai. Em nosso culto de louvor e adoração. Cultuar ao Senhor, louvar o Teu santo nome e ouvir a Tua voz. Pedimos a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor possa tirar tudo aquilo que queira, ó Pai, que possa tentar tirar nossa atenção. Para que possamos, ó Deus, realmente nos tornar cativos da Tua palavra. Tira do nosso meio, ó Pai, tudo aquilo que tenta nos impedir. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Bom, uma fé que agrada a Deus. Paulo quer justamente mostrar que a fé que esses irmãos é uma fé autêntica. A fé que agrada a Deus, ela resiste à oposição, resiste às dificuldades. E a fé que agrada a Deus é uma vida que expressa essa fé que Paulo vai caracterizar aqui. E Paulo vai colocar aqui, vai caracterizar essa fé que agrada a Deus em 3 partes. A primeira parte, ele vai enfatizar a recepção da palavra. A segunda parte é a perseverança dos tessalonicenses, o quanto eles perseveraram. E a terceira parte do seu discurso é justamente a promessa divina, a promessa de justiça que ele faz. Mas ele começa a falar a primeira característica aqui de uma fé que agrada a Deus. A primeira característica de uma fé que agrada a Deus, nós podemos ver aí no versículo 13. Paulo vai dizer que a fé que agrada a Deus recebe a palavra como verdade divina. Paulo é grato pela maravilhosa resposta que esses irmãos deram ao Evangelho e à sua equipe. Paulo vai dizer, olha, todas as vezes que eu me lembro de vocês, todas as vezes que eu me lembro da maneira como vocês receberam a nossa pregação, eu dou graças ao nosso Deus. A ênfase aqui é no agradecimento contínuo de Paulo pela resposta dos tessalonicenses, mostrando que a resposta foi constante e foi também profunda. Paulo está expressando que todas as vezes que ele se lembrava disso, todas as vezes
que isso vinha à memória de Paulo, ele parava e agradecia. Porque eles receberam a pregação da palavra como uma verdade divina. E eu afirmo aí, né, que há um jogo aqui com a expressão palavra de Deus. Ela se refere aqui a um anúncio dessa equipe, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus. Olha, a proclamação, ele vai dizer, olha, a proclamação do evangelho que nós pregamos, a pregação do evangelho que nós fizemos, vocês receberam como palavra de Deus. Como de fato é. Vocês não receberam errado. Vocês estão certos. Nós pregávamos o evangelho e vocês receberam como palavra de Deus. Paulo está enfatizando justamente que os seus sermões foram recebidos como palavra de Deus. E isso não significa que seus sermões eram escrituras em si, mas que seus sermões expressavam aí fielmente a palavra de Deus e fluía das escrituras. Paulo está dizendo, olha, a pregação da palavra de Deus, a pregação do evangelho que era realizada entre vocês, era fiel às escrituras. Portanto, vocês receberam essa pregação do evangelho, a pregação da palavra, como uma verdade divina, como de fato é. A palavra foi exposta fielmente. A palavra fluía das escrituras. As verdades das escrituras eram anunciadas entre vocês. E como é que vocês a recebiam? Como de fato o é. Recebiam-na como palavra de Deus. Paulo está enfatizando que a recepção da pregação que esses irmãos tiveram da pregação de Paulo não foi uma recepção superficial. Foi uma recepção profunda. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó. É como se uma família, ao ouvir as pregações dominicais da nossa igreja, por exemplo, essa família decidisse viver de acordo com o que estava sendo ensinado, independente aí das dificuldades, pois intrinsecamente é Deus quem fala. É como se uma família, de fato, dissesse assim, olha, o pastor está expondo a palavra de Deus. Todo domingo ele está expondo a palavra de Deus. Ele só fala a verdade da palavra. Se ele está expondo a palavra de Deus, se é a palavra de Deus que está sendo exposta, o que é que cabe a mim? Cumpri-la. Por quê? Porque são as escrituras. E essa família começasse de fato a viver de acordo com as verdades da palavra de Deus que estão sendo expostas, e as dificuldades, né, começarem aí a surgir, a tentar assolar essa família, mas essa família não. Nós vamos resistir. Por quê? Porque não é o pastor que está pregando. Não é o pastor que está falando. Não é a pregação do pastor. É Deus quem fala. É Deus quem está falando. Se Deus fala, nós então obedecemos. E amados, esse ensino tem uma implicação importantíssima. E eu até compartilhei no slide. A hora da pregação é a hora que Deus fala e você deve ter honra e reverência nesse momento. No momento da pregação, não sou eu quem estou pregando. Não é uma mensagem minha. Se fosse a mensagem minha, vocês estariam perdendo tempo aqui. A pregação, o momento da pregação é o momento que Deus fala. É o momento onde a palavra de Deus está sendo anunciada. É o momento onde nós devemos ter reverência, temor e tremor. Porque Deus é quem está falando. Imagina se Deus ligasse para você no seu telefone. Se o telefone tocasse e estivesse lá na sua chamada. Deus, como é que você atenderia? Deus está me ligando. No instante passava qualquer coisa. No instante, nenhuma outra coisa era prioridade. Por quê? Porque Deus é quem estaria falando. Assim é a pregação. A pregação é o momento que Deus está falando. Mas assim como havia maneiras distintas de receber a pregação da palavra entre os tessalonicenses, lá na época desses irmãos aqui, hoje ainda permanece as maneiras de como os crentes recebem as pregações. Existem os que interpretam a pregação
como uma crítica direta e pessoal. Existem aqueles que, não, o pastor está pregando, está me acusando, pastor. O pastor está me expondo. O pastor falou de uma dificuldade que eu enfrento. O pastor está falando de um determinado pecado e é uma luta minha. Então, o pastor está fazendo o quê? O pastor está me acusando. Vou ficar com raiva dele. Se nós passamos por dedicação, que é o texto bíblico que nós pregamos domingo passado, dedicação, e você está sendo desleixado, você é confrontado, sou eu que estou lhe acusando? Sou eu que estou lhe expondo? Ou é Deus que está lhe expondo? Mas existem os que ouvem ali como uma crítica direta. O pastor pregou para mim. Peguei mesmo, para você e para mais todo mundo que está aqui. Porque esse é o meu papel como pastor. Pregar para todos que estão aqui. Existem os que ouvem a pregação de maneira automática. Isso aqui é o mais comum. Existem aqueles que escutam a pregação de maneira realmente sem nenhuma atenção, sem nenhuma expectativa. Ah, é só o pastor tem que passar ali 50 minutos, 1 hora falando. Eu fico olhando para ele, balançando a cabeça aqui. Que é só formalidade, né? Não tem muita relevância o que ele fala, não. De vez em quando eu olho aqui, um WhatsApp aqui, uma mensagenzinha, vejo a notícia do jogo, vejo uma notícia que está acontecendo, tal, mas o importante é que eu olho para ele e fico balançando a cabeça, que esse é o meu papel no domingo à noite, né? Existem os que ouvem a pregação como uma lista de regras a serem seguidas ou evitadas, né? Não, o que é que é um moralismo? Vamos lá. O que é que eu posso e o que eu não posso? Ao invés de a pessoa escutar como um relacionamento genuíno com Deus, íntimo com Deus, Deus está falando comigo. Não, eu quero saber o que é que eu posso e o que é que eu não posso. Eu só quero isso, pastor. Nada mais do que isso. Existem os que ouvem a pregação como uma cobrança constante. Ai, meu Deus, o pastor falou isso e eu não faço. Eu não consigo cumprir isso que o pastor está falando. Meu Deus, eu não sou crente. Ao invés de a pregação ser uma exortação a pessoa analisar a sua vida e como é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer para melhorar nessa área, o que é que eu posso fazer para analisar a minha vida, para que eu possa melhorar, a pessoa, não. O pastor falou, mas eu não consigo. Meu Deus, eu não sou crente. E acaba aqui fazendo é desanimar. E pode até haver os que ouvem a pregação aqui todos os domingos com ceticismo, duvidando. Paz, o pastor está querendo é enganar todo mundo. O pastor está querendo é manipular as pessoas. O pastor está querendo falar isso. O pastor quer enganar as pessoas para fazer o que ele acha certo, o que ele quer. E acaba que não aplicando as pregações para a sua própria vida. Perceba, várias maneiras de você ouvir a pregação. Maneiras erradas. É por isso que Deus quer mudar isso. Deus quer mudar. Se você se identificou com alguma dessas maneiras erradas, Deus quer mudar isso. Deus quer exortar que quem recebe e acolhe a pregação da palavra experimenta uma transformação ativa em sua vida diária. Quem recebe a palavra como a verdade divina, como quem recebe a pregação, como os Tessalonicenses, recebe como uma orientação direta para a sua vida, tem a sua vida transformada. Busque, meu irmão, aplicá-la na prática cotidiana. Busque sentir que ela traz conselhos de Deus para questões específicas da sua vida. Que é uma mensagem de Deus, que Deus está querendo tratar alguma coisa na sua vida. Quando você estiver passando por um momento difícil, eu estou passando por luta, receba a palavra de Deus como um conforto. Deus está me confortando, Deus está me dando ânimo, Deus está me dando força para que eu possa perseverar nesse momento de dificuldade. Se você quer um crescimento espiritual, olhe para a pregação. Olha, Deus quer me ensinar como eu aprendo mais sobre Ele, como eu me relaciono melhor com Ele.
Se você quer uma vida mais alinhada com Deus, se você quer uma vida crescer em santidade, busque ouvir as pregações como uma chamada ao arrependimento, a mudança de vida, algo que você precisa fazer e que você não faz ainda. Essas maneiras, essas atitudes te fortalecem a viver com integridade, mesmo em um ambiente contrário aos valores bíblicos, como os nossos dias. Os nossos dias são dias contrários aos valores bíblicos. E amados, uma das minhas principais orações que eu tenho aqui, que eu faço, é que todas as pregações dominicais, em todas as pregações dominicais, você, cada um de vocês, a recebam como palavra de Deus, e não como minhas próprias palavras. Não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus. E isso deve levar você a receber essas pregações com a fé que agrada a Deus. Se você tem uma fé que agrada a Deus, você vai olhar para as pregações dominicais e vai receber como uma verdade divina. É Deus quem está pregando. Se você acha que não é a verdade divina que está sendo pregada, não tem motivo nenhum de estar aqui. Porque eu não sou ninguém importante para você escutar a minha mensagem. Deus é importante, Deus é todo-poderoso e Ele sim tem uma mensagem relevante para as nossas vidas. Eu creio nisso. E aí você tem que crer nisso também. Isso caracteriza uma fé genuína, uma fé que agrada a Deus. E foi isso que Paulo enfatizou no versículo 13 para esses irmãos. Olha, a fé de vocês é uma fé que agrada a Deus, porque vocês, todas as vezes que eu pregava a palavra, a verdade de Deus para vocês, vocês a recebiam como uma verdade divina. Vocês analisavam a pregação e vocês olhavam suas vidas, o que Deus quer trabalhar na minha vida, o que Deus quer fazer comigo, o que Deus quer trabalhar comigo. E amados, Paulo estava dizendo, essa é uma característica de uma fé que agrada a Deus. E aí ele vai traçar a segunda característica, a partir do versículo 14. Versículos 14 até o versículo 16, a parte A do versículo 16, ele vai colocar a segunda característica de uma fé que agrada a Deus. Uma fé que agrada a Deus permanece firme nas tribulações, permanece firme nas provações. Vamos ler os versículos 14 até a parte A do versículo 16. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Paulo vai dizer, olha, uma fé que agrada a Deus é uma fé que persevera firme nas tribulações e nas provações. Paulo viu a reação positiva dos Tessalonicenses em sua resposta, tanto à palavra quanto à perseguição que se seguiu sobre esses irmãos. E ao invés deles lamentarem, ao invés deles reclamarem, Deus, meu Deus, o Senhor me abandonou. Deus, meu Deus, por que eu sofro tanto? Deus, meu Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Ao invés deles reclamarem de que Deus os havia abandonado, eles aceitaram seus fardos como uma parte natural de seguir a Cristo. Faz parte de seguir a Cristo. Faz parte de ter uma fé genuína, sofrer o mesmo que Cristo. E Paulo vai dizer que eles se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão nas Judeias. Paulo estava dizendo, olha, em sua disposição de resistir, nós podemos enxergar que vocês têm uma fé genuína. Porque vocês sofreram perseguição. Não foi isso que Jesus tinha dito? Olha, se eles me perseguiram a mim, quanto mais perseguiram a vós. Se perseguiram o mestre, também vão perseguir os seus discípulos.
No mundo tereis aflições. Essa é a mensagem de Jesus. Olha, se você quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e trace o mesmo caminho que o meu. O caminho de rejeição, o caminho de perseguição, um caminho de dor. E era isso que estava acontecendo com esses irmãos. Esses irmãos haviam sofrido, estavam ali sendo perseguidos. E Paulo estava dizendo, mas vocês perseveram. Assim como Jesus perseverou, assim como os apóstolos perseveraram, vocês também perseveram. E essa é uma característica de uma fé que agrada a Deus. E Paulo vai focar nos versículos 15 e a partir do versículo 16, ele foca em 3 fatos sobre os perseguidores aqui que são interessantes. Ele vai dizer o que eles haviam feito: mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. Ele vai dizer o que eles estão fazendo: eles nos têm perseguido. Ele vai falar as suas naturezas: eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. E ele vai falar também as suas atitudes. Eles nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Paulo vai caracterizar esses 4 aspectos. O que eles haviam feito? O propósito de Paulo a falar o que eles haviam feito é mostrar que os judeus e os gentios são igualmente culpados em sua própria rejeição e perseguição ao povo de Deus. Olha, eles estão rejeitando a Cristo. Eles estão rejeitando aqueles que vêm no nome dele. O mundo está rejeitando Cristo. O mundo está rejeitando aqueles que vieram no nome de Cristo. O mundo está rejeitando aqueles que vivem de acordo com Cristo. É isso que eles estão fazendo. É isso que o mundo faz. Eles rejeitam o povo de Deus. E a rebelião deles não foi apenas contra Deus. Implicava também a autoadoração e a usurpação da autoridade para si mesmo. Que negócio de viver para a glória de Deus. Que negócio de viver igual a Cristo Jesus. Eu vou viver como eu bem quero. Eu vou viver de acordo com as minhas próprias regras. Eu vou fazer o que eu acho que é certo. Que negócio de Cristo. Que negócio de Deus. Que negócio de santidade. Que negócio de negar a si mesmo. Mas Paulo estava dizendo, olha, eles estão nos perseguindo justamente por isso. Eles estão rejeitando a Cristo. Eles estão usurpando a autoridade de Deus. E eles estão colocando culpa sobre si mesmo. E o que eles estão fazendo? O ódio a Jesus Cristo ecoou não somente em Jesus, mas em Paulo e sua equipe. E agora estava ecoando no que os fiéis tessalonicenses estavam passando. Eles mataram a Jesus, mataram os seus profetas, perseguiram e mataram os apóstolos, e agora estão fazendo o mesmo com vocês. Os tessalonicenses que estavam tentando viver, estavam tentando imitar a Jesus, agora estavam sendo odiados por muitos e amados por poucos. Por quê? Eles estavam imitando a Cristo Jesus, odiado por muitos e amado por poucos. E quais os tipos de pessoas que são? Ele vai dizer que em seus relacionamentos eles não agradam a Deus, eles são contrários a todos. Eles negam completamente Cristo Jesus. E por último, quais são suas atitudes? Ele vai dizer, né? Eles estão nos impedindo que preguemos aos gentios e sejam salvos. Eles estão fazendo todos os esforços possíveis para que não haja pregação da palavra. Eles não querem que nenhum tipo de missionário obtenha êxito na pregação entre os gentios e nem entre os judeus. E essa hostilidade resulta na oposição a qualquer e todos os esforços missionários. Por que eles faziam isso? Porque se há proclamação do evangelho, há oferta da salvação de inimigos da igreja querem parar. É isso que os inimigos da igreja estavam querendo parar. A oferta da salvação. Eles se tornam inimigos de Deus. Mas esses irmãos estavam perseverando em meio a
tudo isso que estava acontecendo. Paulo ressalta aqui que perseverar nessas dificuldades é um aspecto da fé que agrada a Deus. As vossas fé, a fé de cada um de vocês é fortalecida pelo sofrimento. E amados, não se engane. Esse sofrimento é uma consequência esperada para aqueles que seguem a Cristo. Porque a palavra imitadores ressalta a conexão entre a fé autêntica e o sofrimento que a acompanha. Isso é que é ser um imitador. Você fazer tudo aquilo que o outro fez. Pense em um jovem universitário, por exemplo, que sofre por se posicionar como cristão. Na universidade, ele se declarar cristão hoje em dia, o que é que ele vai ser? Um jovem na universidade? Ridicularizado, menosprezado, vai sofrer chacota, vai sofrer bullying, vai ser hostilizado. Todas essas coisas. Ele vai sofrer por quê? Porque ele se declara cristão. Ele vai ser zombado. Mas, se ele se permanecer íntegro, se ele permanecer autêntico, as pessoas olharão para ele e verão a fé autêntica. Amados, o sofrimento é justamente uma marca, desde os profetas, passando por Jesus, passando pelos apóstolos, passando pelos primeiros cristãos. E é normal, hoje em dia, passar pelos sofrimentos. Cristianismo não é cristianismo sem sofrimento. Temos momentos de alegrias, temos. Mas cristianismo, naturalmente, é comum passarmos por sofrimentos. E a Bíblia ensina que a perseverança em meio à dor aproxima o cristão de Cristo e dá esperança de seu retorno. Eu coloquei aí o texto de Romanos 5, 3 e 4, que é muito importante. Paulo vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos sofrimentos. Por que nós nos alegramos nos sofrimentos? Paulo vai dizer, sabendo que a tribulação produz a paciência, a perseverança, né? É a mesma coisa. E a paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. Por isso, amado, assim como os Tessalonicenses, você pode enfrentar resistência também. Seja na escola, seja no seu trabalho, ou mesmo na sociedade. Você pode enfrentar a resistência por escolher viver segundo a verdade bíblica. Se você, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você não sofre nenhum tipo de perseguição, ou sofrimento, ou retaliação por ser crente, há uma grande probabilidade de você não estar vivendo uma fé autêntica. Eu falo isso com todas as letras. Há uma grande probabilidade de você não estar vivendo uma fé autêntica. Por quê? Porque a fé autêntica é uma fé que persevera nesses momentos de sofrimento. Se você espelhar o caráter de Cristo, você vai sofrer retaliações, você vai sofrer zombarias, você vai sofrer todas essas coisas, porque você está imitando Cristo Jesus. Quando você olha para trás, para Cristo, para os apóstolos, para os primeiros cristãos, a igreja na Idade Média, em todas as eras da igreja, quando você se você olhar para cristãos autênticos, você enxergará sofrimento. Você enxergará luta. Você enxergará adversidade. Por quê? Porque eram cristãos autênticos. E isso porque uma fé que agrada a Deus é justamente a fé que está disposta a enfrentar o sofrimento, entendendo que cada cristão tem sua luta. Cada crente tem a sua luta, cada crente tem a sua dificuldade. Seja na escola, no trabalho, na sociedade, com os amigos. Cada crente tem sua luta. E a fé genuína, a fé verdadeira, vai lhe fazer resistir e perseverar. Por isso, meu irmão, não importa o que é que você esteja, contra o que você esteja lutando.
O que é que você está passando? Persevere. Permaneça. Pois o sofrimento é um sinal da sua autenticidade aí da fé. O sofrimento é um sinal de que a sua fé é autêntica. Se você não está lutando contra nada, sua fé não é autêntica. Você é só um religioso que vem para a igreja de domingo escutar o pastor falar algumas coisas. Não é fé autêntica. A fé autêntica é uma fé que resiste. Mas não só apenas isso. Paulo não fala apenas de que eles receberam a pregação da palavra como a verdade divina, que não apenas perseveraram em meio ao sofrimento, mas ele vai dizer, na última parte do versículo 16, que uma fé que agrada a Deus é uma fé que confia no julgamento de Deus. Finalzinho aí, do versículo 16, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Paulo vai caracterizar, olha, mas vocês confiam no julgamento de Deus. Paulo usa a expressão aqui, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mostrando que existe aí um limite aplicado para o mal e a injustiça. E esse limite está prestes a ser alcançado. Paulo diz assim, olha, eles estão enchendo o limite de pecados dele. A paciência de Deus está se esgotando, mas se acalmem. A ira de Deus caiu então sobre eles. O julgamento divino chegou. Paulo está colocando que justamente essa confiança, que há uma ação que foi concluída e que agora trouxe aí a justiça divina. E é por isso que ele vai colocar, né? A frase, mas a ira de Deus caiu sobre eles, enfatiza a certeza de um julgamento já em curso. Paulo está dando um aviso àqueles que se opõem ao evangelho. E Paulo inclui isso para reafirmar aos Tessalonicenses que, embora enfrentem perseguição, Deus é justo e agirá em seu tempo contra toda a oposição. Paulo encerra essa parte dizendo, olha, confiem na justiça divina. A justiça divina deve servir como uma âncora para a fé. Confiem de que Deus exercerá o juízo. E isso é marca, isso é característico de uma fé que agrada a Deus. A injustiça daqueles que se opõem à obra de Deus não passa desapercebida. É isso que Paulo quer mostrar para esses irmãos. A ira de Deus aqui é a resposta justa e definitiva para o mal. Meus irmãos, há grandes hostilidades. Meus irmãos, está havendo grande oposição, mas não se preocupem, isso desagrada a Deus. E Paulo mostra aqui, apresenta isso em termos de causa e efeito. Né? Como resultado das ações e atitudes maldosas dos perseguidores, virá então o efeito, o julgamento divino. E amados, a Bíblia revela que Deus é justo. E ele retribuirá o mal. Paulo vai dizer isso em Romanos 12 e 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Há muitas injustiças, né? Principalmente no Brasil. O Brasil é o campeão de injustiças. E às vezes nós temos a sensação de exercer a justiça com nossas próprias mãos. É normal, onde eu nasci é normal, né? Quando os cidadãos pegavam um ladrão que estava roubando. O que é que os cidadãos fazem? Lincham, né? Vamos linchar o ladrão. Por que os cidadãos fazem isso? Porque eles sabem que a justiça no Brasil não será feita. Que eles vão entrar na delegacia, vão passar algumas horas e serão liberados. E o que é que os cidadãos, por aqui, dessa injustiça, o que é que eles fazem? Vamos exercer a nossa própria justiça, a nossa própria lei, porque afinal, se nós entregarmos para as autoridades, a justiça não será aplicada. Mas Deus não nos chama a isso. Uma fé que agrada a Deus não é uma fé que tenta realizar, que tenta aplicar a justiça com nossas próprias mãos. A fé que agrada a Deus
é aquela que olha para Jesus e vê em Jesus a justiça final. Por mais que injustiças sejam cometidas aqui, por mais que aqueles que nos perseguem prosperem, por mais que aqueles que zombam de nós sejam enaltecidos, por mais que aqueles que são infiéis, injustos, prosperem, se elevem, por mais que qualquer tipo de injustiça possa acontecer, a fé verdadeira olha para Cristo e confia de que ele virá como um justo juiz. E todas aquelas injustiças que nós sofremos, todas aquelas injustiças que nós padecemos, todas elas receberão o seu justo castigo. E então, nós louvaremos a Deus por isso. É por isso que você pode descansar, sabendo que Deus vê suas dificuldades, meu irmão. E que a justiça de Deus está reservada para aqueles que perseguem o Evangelho. Paulo queria que esses irmãos descansassem na retidão divina. E a mensagem de Deus para você também aqui nessa noite é que você descanse nessa retidão divina. Descanse de que a vinda de Jesus Cristo trará o juízo final. Trará a plena justiça. E assim como os Tessalonicenses, você é chamado à confiança. Você é chamado a confiar nisso. Mesmo que pareça difícil. Mesmo quando tudo parecer difícil. Mesmo que você olhe e diz, rapaz, Deus não está vendo isso não. Deus não está vendo isso não. Mesmo quando você estiver esgotado, lembre-se de que Cristo Jesus trará a justiça perfeita. Essa é a nossa esperança. Essa é a sua esperança. A justiça plena e perfeita será realizada em Cristo Jesus apenas. Porque a justiça de Deus não tarda e não falha. O pessoal diz que ela tarda, né? Ela não tarda. A justiça de Deus, ela vem no momento certo. Na hora certa. Nós é que não entendemos esse tempo. Nós é que somos apressados demais. A gente quer que seja na nossa hora. É agora. É agora. Vai, Deus, derruba um raio e mata esse incircunciso, né? É como João, né? Os samaritanos lá rejeitando Jesus. Ei, Jesus, tu quer que eu ore para cair fogo do céu e matar os dois? Jesus, confie na retidão divina. Confie no juízo final. Confie que é diante de Deus que todo joelho se dobrará, que ninguém se levantará para acusar qualquer pessoa de injustiça, se levantará contra Deus de que Deus é injusto. Porque Ele trará essa justiça plena. E aqui eu quero falar de forma específica, você que não fez ainda a sua decisão por Cristo. Você que ainda não declarou publicamente Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Eu quero lhe levar a refletir. Quando será que Deus terá misericórdia de sua vida? Até quando Deus terá misericórdia? Quando findará a compaixão de Deus com você, que vive sem Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Porque para essas pessoas que estavam aqui perseguindo os Tessalonicenses, o que foi que Paulo disse? Final no versículo 16 aqui. E nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Eles estão vivendo para a glória de si mesmo. Eles estão enchendo a sua medida dos seus próprios pecados. Eles estão em rebelião contra Deus. Eles estão vivendo para a glória de si mesmo. Eles não declaram ainda Jesus como Senhor e Salvador. E aí ele diz, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. A ira de Deus chegou. A compaixão findou. Porque, amados,
Mesmo quando a criança desafia um adulto, quando a criança chama um adulto para brigar, o que é que o adulto faz? Ri. É criança. Sai para lá. Mas a criança fica insistindo. O que é que vai chegar um tempo que vai acontecer o quê? A paciência vai o quê? Esgotar. E a paciência acabou. Assim é o pecador com Deus. O pecador em rebelião contra Deus, zombando de Deus, blasfemando de Deus, vivendo contra a glória de Deus, vivendo para a glória de si mesmo, e Deus tendo misericórdia, paciência e compaixão. Não, amor, calma. É uma criança. É uma criança. Mas vai chegar um tempo de que Deus vai colocar o pecador no seu devido lugar. Ao tempo em que a compaixão acaba. E Deus exerce a sua justiça. Aquilo que eu preguei ontem aqui. Deus santo, justo, vai ter que lidar com o homem pecador, que confia nas suas próprias obras. E Deus vai então exercer a sua justiça. Você padecerá eternamente no inferno, sofrendo a ira do Deus Todo-Poderoso, por viver para a glória de si mesmo. Há um tempo que a paciência se esgota. Deus ainda não exerceu a sua justiça. Ainda estamos no tempo de compaixão. Deus ainda está no tempo de misericórdia. O evangelho ainda está sendo anunciado, para que todo aquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador, aqueles que não querem mais viver contra Deus, aqueles que não querem mais viver para a glória de si mesmo, possam dizer: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me entrego. Faz de mim o que tu queres. Tem uma fé que essas pessoas possam declarar e ter essa fé genuína, que vive aí então para agradar a Deus, viver para a glória de Deus. Porque a fé que agrada a Deus, nós podemos ver ela em toda a Bíblia. Se você olhar na Bíblia, você sempre vai ver esse assunto. Uma fé que agrada a Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre enfatiza e valoriza uma fé autêntica. Olhe para a vida de José. José, homem de fé. Se você olhar para a vida de Daniel, um homem de fé. Se você olhar para Jeremias passou mais de 30 anos pregando. Nenhuma pessoa se converteu no ministério de Jeremias, mas ele continuou pregando. Em meio à oposição, em meio à perseguição, eles perseveraram, homens de fé genuína. E o próprio Jesus demonstrou isso, ao enfrentar a exclusão, a enfrentar a cruz. Mostrando aí que a fé agradável a Deus inclui enfrentarmos sofrimentos com esperança da justiça divina e personalidade. E amados, o Novo Testamento mostra que à luz da volta de Cristo, esses sofrimentos que passamos é temporário e sempre recompensado por Deus. Vai ser difícil permanecer com Cristo? Com certeza, eu não posso mentir para vocês. Ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida é fácil? Não. É difícil. Mas vamos passar por lutas, vamos passar por momentos de dificuldades. Mas o que a Bíblia nos afirma é que nós seremos recompensados por termos essa fé que agrada a Deus. Mas pastor, como é que eu tenho uma fé que agrada a Deus? Você está falando de uma fé que agrada a Deus, uma fé que agrada a Deus, falou isso várias vezes. E há 3 aspectos aqui que eu considero essenciais e que podem orientá-lo aqui na busca de uma fé que agrada a Deus. O primeiro aspecto, Paulo passa no versículo 13. Receba a palavra como divina e transformadora. Essa é a primeira maneira. Paulo vai destacar que os tessalonicenses reconheceram a palavra como vinda de Deus. E esse acolhimento da palavra permite uma fé firme e operante. E essa mesma atitude é fundamental se você deseja ter uma fé
que é agradável a Deus. Mesmo em meio a uma sociedade que nós vivemos, onde muitas pessoas questionam a autoridade bíblica, dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado, que é um livro velho, que nada além do que isso, é apenas um livro velho. Mas se você quer ter uma vida que agrada a Deus, uma fé que agrada a Deus, como os Tessalonicenses, você deve se manter firme. Deve se manter firme tratando a pregação da palavra como viva, como eficaz, como aplicável em todas as áreas de sua vida. É você vir no domingo à noite e olhar, escutar a pregação e dizer, é Deus quem está falando comigo. Deus está querendo tratar alguma coisa na minha vida. Eu não fico dormindo, eu não fico capenga, eu fico atento, porque Deus está falando comigo. A segunda característica que nós vimos aqui, que Paulo enfatizou, se você quer ter uma fé que agrada a Deus, você deve permanecer fiel em meio à oposição. Os Tessalonicenses enfrentaram perseguição, e hoje o crente também enfrenta resistência, seja por pressões sociais, pressões culturais, pressões ideológicas aí, que tentam aí silenciar ou distorcer o evangelho, calar o evangelho, sobrepujar o evangelho. Mas a fé que agrada a Deus é alcançada através de suportar as provas com paciência e verdade. Se você está passando por uma perseguição, agradeça a Deus por isso. Isso indica que você está indo na contramão do mundo. E aí, e ser cristão é isso. É seguir na contramão do mundo. Se todas as pessoas fazem e você faz também, você está indo na mão do mundo. E para onde é que o mundo caminha? O mundo jaz aonde? No maligno. E se você está caminhando com ele, você está indo para onde também? Jazer no maligno. Essa não é a vida do crente. Nós temos que ir na contramão de tudo. É o mundo todo dizer, você tem que fazer assim. E nós dizemos, não, eu tenho que ser contrário a isso. Eu tenho que ser oposto a isso. Essa é uma fé que agrada a Deus, é uma fé que resiste. Você que é tentado muitas das vezes, os coleguinhas, os amigos, as amigas, na escola, no trabalho, na rua, dizer, olha, menino, deixa de ser besta, mulher, deixa de ser besta, faz isso, faz aquilo, aproveita a tua vida, faz o que tu bem quer. E de tanto falarem, você pensa, rapaz, não é mesmo? Por que eu não vou aproveitar minha vida? Nessa hora você repreende, isso é o demônio, isso é o pecado, isso é sua carne, querendo lhe fazer cair. A fé que agrada a Deus, você tem que colocar na sua cabeça que não, eu devo resistir, eu devo permanecer fiel em meio a toda essa oposição. Em meio a tudo isso que está sendo colocado pelo mundo, eu vou contrário a isso. Essa é uma fé que agrada a Deus. E a terceira característica para que você possa ter uma fé que agrada a Deus é se comprometer aí com a justiça de Deus. A justiça de Deus é mencionada aí como algo que os que se opõem a Deus estão acumulando para si mesmo, pois eles se recusam a crer e eles menosprezam aí os crentes. E para você, meu irmão, a justiça de Deus deve ser um lembrete da seriedade de uma fé que agrada a Deus. É descansar na justiça de Deus. Assim como os Tessalonicenses, você pode viver uma fé que agrada a Deus, aceitando sua palavra como verdade, perseverando em meio à oposição e descansando na certeza que Deus é justo. A cada vez que você enfrentar uma oposição, lembre-se disso, meu irmão. Lembre-se de que a sua vida deve ser uma vida para a glória de Deus, deve ser uma vida que agrada a Deus, com um olhar fixo na vinda de Cristo Jesus. Ele trará a justa recompensa. E para concluir, meus irmãos, hoje você é convidado a ter uma fé perseverante e autêntica. Hoje você é convidado a ter uma fé que agrada a Deus, sabendo que sua resistência, enquanto aguarda Cristo, trará honra a Deus. Assim como para esses irmãos aqui, os Tessalonicenses, como também para nós. Essa passagem, esses versículos nos desafiam a resistir aos sofrimentos. Essa passagem nos desafia
para que nós possamos ter uma visão eterna. Que essa passagem nos desafia a olhar para a palavra de Deus, para a pregação da palavra de Deus com seriedade. Por isso, nessa semana, busque aprofundar sua confiança em Deus, em cada circunstância adversa que você enfrentar. Reflita sobre os momentos onde a sua fé está sendo tentada, onde a sua fé está sendo testada. Ore pedindo a Deus para que você tenha uma fé que agrada a Ele. Ore pedindo a Deus para que Deus trabalhe sua vida, para que sua vida seja agradável a Deus. E ore pedindo a Deus, Deus me dá esperança, me ensina, Senhor, a confiar na Tua justiça. Me ensina a confiar de que o Senhor é o justo juiz e é o Senhor quem dará a devida paga para todas as coisas. Pratiquem isso em suas interações. Seja paciente diante da oposição e compartilhe o Evangelho, sabendo que Deus é o justo juiz em sua esperança. E sua esperança está em Cristo Jesus. Busque realmente na sua semana ter uma fé que agrada a Deus dessas 3 formas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus amado, Senhor, eu quero agradecer.